Capítulo 1. Circuitos reativos. Circuito reativo em série. Para que os equipamentos eletrônicos, como rádio e radar, possam desempenhar suas funções, os circuitos resistivos, indutivos e capacitivos são combinados em associações RL, RC e RLC. Em virtude de tais associações conterem reatâncias, as mesmas são chamadas de circuitos reativos. Todo circuito constituído por resistores e que não contenham quantidades apreciáveis de indutância ou capacitância são considerados como circuitos resistivos. Quando uma corrente alternada é aplicada a um circuito resistivo, a corrente e a tensão do circuito estarão em fase conforme figura 1.1. Ao se ligar um indutor em série com um resistor, a queda de tensão no resistor estará em fase com a corrente, porém, a tensão no indutor está adiantada de 90 graus. Desse modo, pode-se ver que a presença do indutor no circuito resulta em uma defasagem de 90 graus entre as tensões. A tensão resultante de qualquer circuito RL pode ser determinada por meio de vetores. Assim sendo, por intermédio do gráfico da figura 1.3, podemos achar a tensão resultante, que vem a ser a própria tensão aplicada. A tensão no resistor é tomada sobre o vetor horizontal e a tensão no indutor sobre o vetor vertical. Como as tensões estão defasadas de 90 graus, o ângulo entre elas será reto. Traçando um paralelogramo baseado nestes dois vetores, teremos um vetor resultante que é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Segundo o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Logo, EA ao quadrado é igual a R ao quadrado mais L ao quadrado. A figura 1.2a nos mostra um circuito RL em série e a figura 1.2b, a relação de fase entre a corrente e a tensão no indutor e resistor. Quando um resistor e um indutor estão ligados em série, a oposição total à passagem da corrente não é uma simples soma aritmética, mas sim uma soma vetorial em virtude da defasagem de 90 graus existente entre as tensões no circuito. Suponha-se, por exemplo, que um resistor de 400 ohms esteja ligado em série com um indutor, cuja reatância indutiva seja de 300 ohms. A oposição total à passagem da corrente não será de 700 ohms, mas sim de 500 ohms. Cálculo da impedância. Por intermédio da lei de Ohm, a queda de tensão num resistor é o produto da resistência pela corrente, ou seja, I vezes R é igual a E. Como XL representa a oposição ao fluxo da corrente, a tensão no indutor será I vezes XL é igual a L. Já que a tensão aplicada no circuito é o produto da corrente pela oposição total, logo, I vezes ET é igual a EA. Uma vez que a soma de ER ao quadrado mais EL ao quadrado é igual a EA ao quadrado. Logo teremos EA é igual à raiz quadrada da soma de IT vezes R ao quadrado mais IT vezes XL ao quadrado. Portanto, IT vezes ET é igual à raiz quadrada da soma de IT vezes R ao quadrado mais IT vezes XL ao quadrado. Desse modo, a impedância de um circuito RL em série é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados da resistência e da reatância indutiva. Assim, podemos traçar o diagrama vetorial, conforme figura 1.4, uma vez que ZT corresponde à hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos é igual à raiz quadrada da soma de XR ao quadrado mais XL ao quadrado. Ângulo de fase. Denomina-se ângulo de fase ao ângulo formado pelo vetor da tensão aplicada ao circuito, com o vetor da tensão ER, conforme a figura 1.5. Tomando-se por base o valor da corrente, o ângulo de fase será positivo, contando no sentido inverso dos ponteiros do relógio, a partir dessa referência. Uma vez conhecido o ângulo,
Podemos também determinar se o circuito é resistivo, indutivo ou capacitivo. Da seguinte forma: o circuito será resistivo quando o ângulo for igual a zero, indutivo quando o ângulo for positivo e capacitivo quando o ângulo for negativo. O ângulo de fase poderá ser determinado por meio das funções trigonométricas dos diagramas das figuras 1,6 e 1,7. Logo, a tangente do ângulo é igual a EL, dividido por ER, e a cosseno do ângulo é igual a EA, dividido por ER. Logo, a tangente do ângulo é igual a R, dividido por XL, e a cosseno do ângulo é igual a ZT dividido por R. Potência elétrica. No estudo dos circuitos resistivos, a potência dissipada por um resistor foi determinada pelo produto de tensão pela corrente, ou seja, IT vezes EA é igual a PT. Isto, porém, não acontece num circuito de corrente alternada que contenha resistência e indutância. A corrente no circuito fluirá, sendo limitada pela impedância, mas a energia utilizada para produzir o campo magnético será devolvida à fonte no desenvolvimento do mesmo. Portanto, num circuito de corrente alternada que contenha resistência, parte da potência é dissipada no resistor sob a forma de calor e parte é devolvida à fonte. Assim sendo, o produto IT vezes EA não só dá a potência que realmente está sendo consumida pelo circuito, mas sim uma potência que aparenta estar sendo absorvida. Este produto é chamado de potência aparente, sendo expresso em volt-ampere e não em watts, para diferenciar da potência real. A potência aparente poderá ser calculada por qualquer uma das equações abaixo. IT vezes EA é igual a PA. ZTT vezes IT ao quadrado é igual a PA. ZT vezes EA ao quadrado é igual a PA. Sempre que a corrente circula num circuito que contenha resistência e reatância, haverá sempre por parte do resistor uma dissipação de potência, que é chamada potência real, verdadeira ou efetiva do circuito, sendo expressa em watts. Portanto, para se achar a potência real de um circuito que contenha resistência e reatância, basta calcular apenas a potência dissipada pelo resistor, a qual será o produto da tensão no resistor pela corrente, ou seja, IT vezes ER é igual a PR, uma vez que EA dividido por ER é igual ao cosseno do ângulo. Logo, o cosseno do ângulo vezes EA é igual a ER. Portanto, o cosseno do ângulo vezes IT vezes EA é igual a PR. O fator de potência de um circuito é muito importante, porque ele nos permite converter a potência aparente em potência real ou efetiva. Define-se como fator de potência a relação entre a potência real e a potência aparente de um circuito. A potência real é representada por P e a potência aparente por A. Então temos a seguinte relação: P dividido por A, como P é igual a I vezes cos de C, e A é igual a I vezes E. Logo, substituindo, temos P dividido por A é igual a I vezes cos de C dividido por I vezes E, que simplificando, resulta em cos de C. Porém, como cos de C é igual a R dividido por Z, então o fator de potência é igual a R dividido por Z. Em consequência, o fator de potência poderá ser calculado por qualquer uma das três equações apresentadas. O fator de potência é usualmente expresso em fração decimal ou percentagem. Vamos resolver um exercício para calcular o fator de potência de um circuito, sabendo-se que a potência aparente é de 400 VA, ou volt-ampere, e a potência real é de 200 watts. Então, temos que a potência real é 200 watts, e a potência aparente é 400 VA. Como o fator de potência é a relação entre a potência real e a potência aparente, temos 200 dividido por 400, que resulta em 0,5 ou 50%.
A lei de Ohm, para circuitos de corrente alternada, diz que a corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à impedância. Logo, teremos I é igual a E dividido por Z. Vamos resolver um exercício para calcular a corrente total do circuito. Dados: a resistência R é 60 ohms a tensão, e é 100 volts, e a reatância indutiva, XL, é 80 ohms. Uma vez que ZT é igual à raiz quadrada de XL ao quadrado mais R ao quadrado, temos ZT é igual à raiz quadrada de 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado, que resulta em 100 ohms. Como a corrente I é igual a E dividido por ZT, temos 100 dividido por 100, que resulta em 1 ampere. Frequência de corte. Qualquer circuito que contenha reatância não responderá igualmente a todas as frequências. Ao analisarmos um circuito RL, vimos que seu comportamento foi diferente nas altas frequências em relação às baixas. No processo de análise, somente uma simples frequência de cada vez foi aplicada ao circuito. Contudo, se um sinal contendo uma faixa de frequências é aplicado ao circuito série RL, a reação do circuito será diferente para cada frequência individual contida neste sinal. Por exemplo, conforme a frequência diminui, a corrente total aumenta. Haverá mais corrente circulando para as baixas frequências do que para as altas frequências. O valor da resistência de um circuito, todavia, não é afetada por uma variação de frequência, mas Lx é uma função direta da frequência. Portanto, num circuito de CC, a oposição da bobina é desprezível e o circuito é considerado resistivo. O ângulo de fase é zero e a potência real estará no seu máximo valor. Exemplo: considere o circuito série consistindo de um resistor de 80 ohms e uma bobina de 12,73 mH, com uma tensão aplicada de 100 volts de corrente contínua. Desde que o ângulo de fase é zero, a impedância do circuito será igual a 80 ohms. A corrente será I sobre Z igual a I. Então, 100 sobre 80 igual a 1,25 amperes. A potência real do circuito terá como valor custeto vezes I vezes E. Então, 1 vezes 1,25 vezes 100 igual a 125 watts. A fonte de corrente contínua é substituída por uma fonte de corrente alternada de frequência variável, com 100 volts RMS de saída. Ao se aumentar a frequência de saída da fonte, a reatância indutiva aumentará, enquanto o valor do resistor permanecerá em 80 ohms. Quando a frequência atingir 500 Hz, Lx terá aumentado para 40 ohms. Calculando os valores, teremos 80 mais 40 igual a 89,4 ohms. Então, a corrente será 100 sobre 89,4 igual a 1,1 amperes. Custat igual a 0,89. Usando os valores acima, observaremos que a potência real do circuito diminui com o aumento da frequência. Custato vezes I vezes é igual a 0,89 vezes 1 vezes 100 igual a 97,9 watts. Conforme a frequência é aumentada ainda mais, a corrente continuará a diminuir e Lx continuará a aumentar. Eventualmente, atingiremos uma frequência na qual Lx será igual à resistência. Por exemplo, em 1 kHz, Lx igual a 2π vezes F vezes L. Então 2π vezes 1000 vezes 12,73 mH igual a 79,94 ohms. Portanto, em 1 kHz, R é igual a Lx. O ângulo de fase do circuito é de 45 graus e a impedância total é de 113 ohms. Desde que R é igual a Lx, as tensões RI e LI também são iguais. A potência real do circuito é custé vezes I vezes I igual a 0,707 vezes 0,884 vezes 100 igual a 62,5 watts. Nota-se que a potência real foi diminuída para a metade de seu valor máximo de 125 watts. A frequência em que R é igual a Lx
e a potência real foi diminuída para a metade de seu valor máximo, é denominada de frequência de corte, ponto de meia potência, ou ponto 0,707. O termo frequência de corte é usado porque, para frequências abaixo do ponto de corte, a resposta do circuito é considerada, em muitos casos, abaixo de um valor utilizável. Na frequência de corte, a tensão de corte, ECO, assim como a corrente de corte, ICO, serão respectivamente 0,707 vezes I igual a ECO e 0,707 vezes I igual a ICO. Uma fórmula pode ser deduzida para determinar a frequência de corte, FCO, da seguinte maneira. Na frequência de corte, Lx é igual a R. Como Lx é igual a 2π vezes F vezes L, então 2π vezes F CO vezes L é igual a R. Teremos FCO igual a R sobre 2π vezes L, onde FCO é a frequência de corte em Hz, R é a resistência em ohms e L é a indutância em Henry. As considerações básicas feitas para o circuito RL em série continuam a ter valor para o circuito RC em série que agora vamos estudar e no qual temos um resistor e um capacitor associados. Num circuito série contendo resistor e capacitor, a queda de tensão no resistor, IR, está em fase com a corrente, porém a queda de tensão no capacitor, IC, está atrasada de 90 graus em relação a IR. Assim, por intermédio do gráfico, podemos achar a tensão resultante, IA, que vem a ser a própria tensão aplicada, através da composição vetorial entre ER e EC. Do gráfico, tiramos a seguinte equação para o cálculo da tensão aplicada. IA, ao circuito. IA é igual à raiz quadrada de ER ao quadrado mais EC ao quadrado. Ainda podemos concluir que a tensão resultante, IA, está atrasada em relação a ER de um ângulo negativo. Num circuito contendo resistor e capacitor, a oposição à passagem da corrente não é uma soma aritmética, mas sim uma soma vetorial semelhante ao circuito RL em série. De acordo com o gráfico, a impedância ou oposição total ao fluxo da corrente no circuito será expressa pela equação ZT é igual à raiz quadrada de R ao quadrado mais XC ao quadrado. Ângulo de fase. O ângulo de fase T, como já vimos, é o ângulo formado pelo vetor da tensão aplicada com o vetor da tensão, conforme nos mostra a figura 1.3. É fácil de se verificar que o ângulo de fase é negativo. O ângulo de fase T poderá ser determinado por meio das funções trigonométricas dos diagramas das figuras 1.4 e 1.5, como logo R, E, C, E, G, T, T, A, E, R, E, cos, DECO, T, 1.7, como logo R, C, X, G, T, E, Co, T, T, Z, R, cos, E, corquet. Potência elétrica. Todo circuito que contenha resistência e reatância, parte de potência é dissipada no resistor sob a forma de calor, e parte é devolvida à fonte. Portanto, o produto TI vezes a ETP igual não nos dá a potência que está sendo consumida pelo circuito. Este produto é chamado de potência aparente. A potência aparente poderá ser calculada por qualquer uma das equações abaixo. T I vezes a EAP igual T Z vezes 2, T I AP igual T AAZ EP 2 igual. Sempre que a corrente circule num circuito que contenha resistência e reatância, haverá sempre por parte do resistor uma dissipação de potência, que é chamada de potência real, verdadeira ou efetiva do circuito. Podemos calcular a potência real de um circuito por intermédio das equações abaixo, TI vezes R e RP igual, e θ igual cos vezes TI vezes a ERP. Fator de potência. Fator de potência é a relação entre a potência real e a potência aparente de um circuito.
O fator de potência poderá ser calculado por qualquer uma das equações seguintes. APR/PPF igual seto igual cos PFTZ/RPF. Frequência de corte. Um circuito série RC apresentará uma discriminação de frequência similar, em muitos aspectos, àquela encontrada em um circuito série RL. Os termos frequência de corte, ponto de meia potência e frequência crítica têm o mesmo significado, conforme previamente definidos. Nos circuitos séries, a tensão desenvolvida nos componentes reativos depende da reatância do componente, a qual, por sua vez, depende da frequência. Como Cx é uma função inversa da frequência, à medida que a frequência for aumentada, a reatância do capacitor diminuirá e a tensão será dividida entre o resistor e o capacitor. A frequência de corte será atingida quando a tensão estiver dividida igualmente entre R e C. A frequência de corte de um circuito série RC pode ser determinada da seguinte maneira, desde que a frequência de corte ocorre quando Cx é igual a R. Substituindo a equação para Cx, teremos C vezes F vezes 2π igual a 1 sobre R. Substituindo F por FCO, teremos C vezes FCO vezes 2π igual a 1 sobre R. Logo, C vezes R vezes 2π igual a 1 sobre FCO, onde FCO é a frequência de corte em Hz, R é a resistência em ohms, e C é a capacitância em farad. Quando se aplica uma CA em um circuito série contendo resistor, capacitor e indutor, é necessário levar em consideração o fato de que os ângulos de fase entre a corrente e a tensão diferem em todos os três elementos. Tomando-se a corrente de um circuito série como referência, temos: no resistor, a tensão está em fase; no indutor, a tensão está adiantada de 90 graus; e no capacitor, a tensão está atrasada de 90 graus. Como em qualquer circuito série, a corrente é a mesma através de todos seus componentes. Podemos concluir que a tensão no indutor está adiantada de 90 graus em relação à tensão no resistor, e a tensão no capacitor está atrasada de 90 graus em relação à tensão no resistor. Logo, podemos compor o diagrama vetorial. A soma vetorial das tensões no capacitor e no indutor, e a tensão no resistor, é igual à tensão aplicada ao circuito. Como a tensão no capacitor e a tensão no indutor estão defasadas 180 graus, a tensão resultante da composição vetorial entre a tensão no capacitor e a tensão no indutor é a diferença, já que são vetores diretamente opostos entre si. Esta tensão resultante será somada vetorialmente com a queda de tensão no resistor para a determinação da tensão aplicada ao circuito. Isto é expresso pelo gráfico da figura. Pelo teorema de Pitágoras, teremos a tensão aplicada ao circuito é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados da tensão no resistor, e a diferença entre a tensão no capacitor e a tensão no indutor. Ângulo de fase. O ângulo de fase θ, como já vimos, é o ângulo formado pelo vetor da tensão aplicada, com o vetor da tensão, e poderá ser determinado por meio das funções trigonométricas dos diagramas das figuras 1,20 e 1,21. Como log R menos C sobre L, E sobre E, igual a tangente de C, a E sobre R, igual a cos θ. Como log R menos C sobre X, L, X tangente de C, T sobre Z, R, igual a cos θ. Classificação dos circuitos RCL em série A. Quando XL for maior que XC ou EL maior que EC, temos θ positivo, circuito RL. B. Quando XC for maior que XL ou EC maior que EL, temos θ negativo, circuito RC. C. Quando XL for igual a XC ou EL igual a EC, temos θ igual a zero, circuito resistivo. Potência aparente, real e fator de potência. Empregam-se as mesmas equações já vistas nos circuitos RL ou RC, ou seja, TAA, I vezes E, igual a P. T ao quadrado, TA,
Z vezes I, igual a P, T ao quadrado, AA, Z sobre E, igual a P, TRR, I vezes E, igual a P, T igual a cos vezes I vezes E, igual a P, TAR, AR, P sobre P, igual a F, T cos igual a PF, TPZ, R, F igual a. Exercício resolvido. Determine no circuito da figura 1, 22, a impedância, o fator de potência, a intensidade da corrente, a potência aparente, real, e a tensão em cada um dos elementos. Dados: 900 ohms para XL, 500 ohms para XC, 300 ohms para R e 125 volts para EA. Cálculo da impedância, ZT, é igual à raiz quadrada de R ao quadrado, mais a diferença entre XL e XC ao quadrado. Substituindo os valores, temos que ZT é igual à raiz quadrada de 300 ao quadrado mais 900 menos 500 ao quadrado. Portanto, ZT é igual a 500 ohms. Cálculo do fator de potência. O fator de potência é dado por cos C, que é igual a R sobre ZT. Substituindo os valores, temos que cos eto é igual a 300 sobre 500, o que resulta em 0,6. Assim, o fator de potência, ou FP, é igual a 0,6, ou 60%. Cálculo da intensidade da corrente. A intensidade da corrente, IT, é dada por E, A sobre ZT. Substituindo os valores, temos que IT é igual a 125 sobre 500, o que resulta em 0,25 amperes, ou 250 miliamperes. Cálculo da potência aparente. A potência aparente, PA, é dada por IT vezes IA. Substituindo os valores, temos que PA é igual a 0,25 vezes 125, o que resulta em 31,25 voltamperes. Cálculo da potência real. A potência real, PR, é dada por cos C vezes IT vezes EA. Substituindo os valores, temos que PR é igual a 0,6 vezes 0,25 vezes 125, o que resulta em 18,75 watts. Cálculo da tensão no resistor. A tensão no resistor, ER, é dada por IT vezes R. Substituindo os valores, temos que ER é igual a 0,25 vezes 300, o que resulta em 75 volts. Cálculo da tensão no indutor. A tensão no indutor, EL, é dada por IT vezes XL. Substituindo os valores, temos que EL é igual a 0,25 vezes 900, o que resulta em 225 volts. Cálculo da tensão no capacitor. A tensão no capacitor, IC, é dada por IT vezes XC. Substituindo os valores, temos que EC é igual a 0,25 vezes 500, o que resulta em 125 volts. Os fenômenos de um circuito ressonante constituem uma característica muito significativa dos circuitos eletrônicos. São encontrados em rádio, radar, televisão, aplicações em projéteis teleguiados e muito mais. A forma que um aparelho de rádio pode sintonizar uma estação desejada encontra sua resposta no estudo dos circuitos ressonantes. Quando é estabelecida a igualdade entre a reatância indutiva e a reatância capacitiva, a qual determina a igualdade entre as tensões, dizemos que o circuito está em ressonância. Esta condição é desejável em vários circuitos usados em eletrônica, mas pode trazer consequências desagradáveis, com danos para os elementos de um circuito, quando não é prevista. Sabemos que a reatância indutiva é diretamente proporcional à frequência e que a reatância capacitiva é inversamente proporcional à mesma. Assim, quando aplicamos uma corrente alternada a um circuito RCL em série e fazemos a frequência variar desde um valor praticamente nulo a um valor alto, podemos observar o crescimento da reatância indutiva e a queda da reatância capacitiva. Numa determinada frequência,
as duas grandezas tornam-se iguais. E o circuito apresenta características que correspondem à condição denominada ressonância. Quando o circuito RCL em série entra em ressonância, a reatância total do circuito é zero, uma vez que XL e XC se anulam mutuamente porque estão 180 graus defasadas. É claro, portanto, que quando XL é igual a XC, a impedância do circuito será a própria resistência, uma vez que ZT é igual à raiz quadrada de R ao quadrado, mais a diferença entre XL e XC ao quadrado. Como XL é igual a XC, logo ZT é igual a R. Do exposto, é evidente que, quando um circuito RCL em série entra em ressonância, a corrente do circuito é máxima, uma vez que a impedância é mínima, pois a única oposição que o circuito oferece deve-se somente à sua resistência. Portanto, a corrente de um circuito RCL em série atinge seu maior valor no ponto de ressonância. Análise do circuito ressonante. O estudo feito até agora registra as condições de um circuito sintonizado no ponto de ressonância. Contudo, para que se possa entender melhor o comportamento do circuito, é necessário analisar as condições que nele existem, em ambos os lados da ressonância. Na figura 1.24, temos circuito RCL, em série, em que podemos calcular a tensão, a corrente e a impedância. A frequência do gerador pode ser variada de 100 a 600 kHz, permitindo dessa maneira que se observe a conduta do circuito ao entrar e ao sair de ressonância. A corrente do circuito é calculada para as diversas frequências do gerador. Empregando-se as equações já conhecidas, para 100 kHz, tem-se L vezes F vezes 2, π igual a XL, L 10 vezes 2 vezes 28,6 igual a 305, L 10 vezes 2 vezes 10 vezes 28,6 igual a 1256 ohms, como C vezes F vezes 2π igual a 1 sobre XC, 11,5C, 10 vezes 8 vezes 10 vezes 28,6 igual a 1 sobre 1989 ohms. A reatância efetiva ou total do circuito, X, pode então ser calculada. L menos C igual a X. 1256 menos 1989 igual a 1864 ohms. A impedância do circuito será X ao quadrado mais R ao quadrado igual a ZT. Como X é 200 vezes maior que R, a impedância pode ser considerada, na prática, igual à própria reatância. Então, ter-se-á 1864 igual a ZT. A corrente T calcula-se pela lei de Ohm, logo teremos ZT igual a E sobre IR igual a 100 ohms, 1256 sobre 3000 igual a I, 16 miliamperes igual a I. Em uma análise do comportamento do circuito, podem-se calcular os valores acima determinados entre os limites de trabalho do equipamento, 100 a 600 kHz. A tabela abaixo, figura 1.25, relaciona os valores das reatâncias, a diferença entre elas, a impedância e a corrente no circuito, para cada frequência de operação. A figura 1.26 apresenta o gráfico da variação da corrente em função da frequência. O conjunto gráfico e tabela mostra claramente que, na frequência de ressonância 398, a impedância é mínima, igual a R, a corrente é máxima e as reatâncias são iguais. Portanto, um circuito série ressonante RCL atua como se fora um circuito simples, unicamente resistivo. O fluxo da corrente é limitado exclusivamente pela resistência. Todavia, as tensões nos elementos reativos, embora iguais e opostas, podem atingir valores bastante elevados. Essas tensões são determinadas pela corrente que percorre o circuito, multiplicado pela reatância do elemento, lei de Ohm. No circuito da figura 27, temos o circuito RCL em ressonância, onde os medidores nos mostram as leituras das tensões e correntes. 15.000 volts igual a 5.000 vezes, 3 igual a XL vezes I igual a EL.
15.000 volts igual a 5.000 vezes 3 igual a XC vezes I igual a EC. A tensão em L ou C é igual a 50 vezes a tensão aplicada. A tensão reativa depende da corrente que percorre o circuito, a qual, por sua vez, depende da resistência ôhmica. Desta forma, um circuito ressonante de resistência pequena é capaz de gerar tensões elevadas através das reatâncias. Isto se aplica a circuitos que necessitam de um ganho de tensão, embora lhe seja aplicada uma baixa tensão. A frequência em que um circuito RCL em série entra em ressonância pode ser determinada da seguinte maneira, como C vezes L igual a X. Logo teremos C vezes F vezes 2, P igual a L vezes F vezes 2π. 1 sobre L vezes C vezes F vezes 4 igual a π ao quadrado. C vezes L vezes 4 igual a 1 sobre F ao quadrado. C vezes L igual a 1 sobre 2π ao quadrado, onde EF, frequência de ressonância igual a Hz, L igual a indutância, Henry, C igual a capacitância, Farad. Um exame da equação em apreço faz-nos concluir que a resistência do circuito não influi na sua frequência de ressonância e que esta só depende do produto LC. Isto significa que circuitos com valores diferentes para L e para C podem entrar em ressonância na mesma frequência, desde que os produtos LC sejam iguais. Por isto, podem-se fazer num circuito várias combinações de L e C, obtendo-se o mesmo produto. Sendo constante o produto, constante será também a frequência de ressonância. Exemplo: uma indutância de 0,5 mH e uma capacitância de 32 microfarad irão ressonar na mesma frequência, 398 Hz, que uma bobina de 2 mH e uma capacitância de 80 microfarad. Curvas de ressonância. Como já foi visto, a frequência de ressonância independe do valor da resistência do circuito. Um circuito que tenha uma resistência de 100 ohms terá a mesma frequência de ressonância que um circuito com 1 ohm de resistência, desde que o produto LC seja constante em ambos os casos. Entretanto, a intensidade da corrente no circuito cresce à medida que a resistência diminui. Se fosse possível montar um circuito com resistência nula, a corrente na ressonância seria infinitamente grande. Na prática, a resistência nunca é nula, mas pode ser elevada e dentro dos limites finitos. Na figura 1.28, temos algumas curvas típicas de ressonância para um circuito que tenha os mesmos valores de L e C, mas valores diferentes para a resistência. A diferença entre os valores de pico de cada uma das curvas deve-se ao fato das resistências possuírem valores diferentes. Observe-se também que à medida que a resistência R aumenta, as curvas de respostas tornam-se mais achatadas e mais largas nas proximidades da frequência de ressonância. Se a resistência de um circuito ressonante for muito grande, o circuito perde sua utilidade como seletor de frequência, por ser diminuta a discriminação do fluxo de corrente entre as frequências que são e as que não o são. Assim, o circuito perde a vantagem de seletividade de frequência. O Q e a seletividade. A fim de que os receptores de rádio possam desempenhar suas funções, é necessário que este selecione uma estreita faixa de frequência, rejeitando as demais. Só assim se conseguirá separar emissoras que se acham muito próximas no dial do rádio. Quanto mais estreita for a faixa de frequência, maior será sua seletividade. Portanto, seletividade é a aptidão que tem um receptor de selecionar um sinal, entre muitos outros de frequências próximas. A seletividade de um aparelho é determinada pelos seus circuitos sintonizados. Quanto menor possamos fazer a resistência de uma bobina, com respeito à sua reatância, maior será a seletividade. A seletividade de uma bobina é medida pela relação Q, que é igual à sua reatância dividida pela sua resistência. Como a resistência de um capacitor é mais baixa do que a resistência de uma bobina, esta constitui o elo mais fraco do circuito sintonizado. O Q do circuito sintonizado é o Q da bobina.
Q é igual à reatância sobre a resistência. Como a reatância é igual ao indutor sobre a resistência, e a resistência é igual ao indutor sobre a reatância, logo, o Q de um circuito série ressonante vem a ser também a relação que existe entre a tensão no indutor ou no capacitor e a tensão aplicada ao circuito. A expressão anterior indica que o Q varia inversamente com a resistência do circuito. Quanto mais baixa a resistência, maior será o Q. As curvas de ressonância indicam que, quanto mais baixa for a resistência do circuito, maior será sua discriminação de frequência. Por isto, o Q indica a capacidade de um circuito ressonante para selecionar ou rejeitar uma determinada faixa de frequência, sendo, por isso, conhecido como fator de qualidade ou mérito de um circuito. Quanto maior for o Q de um circuito ressonante em série, maior será seu valor como seletor de frequência. Influência do Q no ganho de tensão. No circuito da figura 1.27, as tensões nas reatâncias por ocasião da ressonância são de 15.000 volts, ao passo que a tensão aplicada, que é a mesma da resistência, é de 300 volts. Esta alta tensão depende diretamente da corrente que percorre o circuito, a qual, por sua vez, depende da tensão aplicada e da resistência. Comparando-se a tensão em uma das reatâncias com a tensão aplicada, tem-se uma ideia exata da qualidade do circuito ressonante. O circuito ressonante em série amplifica a tensão aplicada na frequência de ressonância. Se as perdas do circuito são baixas, o Q do circuito será alto e a amplificação de tensão será relativamente grande. A amplificação de tensão do circuito da figura 1.27 será de 300 sobre 15.000 é igual a Q, que é igual a 50. Calcule a faixa de passagem do circuito da figura 1.30, sabendo-se que sua frequência de ressonância é de 160 Hz, e monte sua curva de ressonância. Dados: reatância do indutor é 400 ohms, reatância do capacitor é 400 ohms, frequência de ressonância é 160.000 Hz, resistência é 5 ohms e a tensão aplicada é 50 volts. Cálculo da corrente. A corrente é igual à tensão aplicada sobre a resistência, que é igual a 50 sobre 5, que é igual a 10 amperes. Cálculo do QCO é igual à reatância sobre a resistência, que é igual a 400 sobre 5, que é igual a 80. Cálculo da faixa de passagem.